Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez para ler mais um capítulo 7 agora do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Então até aqui a gente já viu o primeiro capítulo, que é o segredo do sucesso, segundo, pensamentos são coisas, terceiro, desejo, capítulo 4, fé em sua capacidade, capítulo 5, autossugestão, capítulo 6, que foi o último, que foi postado aí, conhecimento especializado, e hoje então a gente vai entrar no capítulo imaginação. Vocês percebam que todos os títulos têm uma ligação com o outro. E o próximo capítulo é o planejamento organizado. Então a gente vai imaginar como a gente vai criar as coisas e depois a gente vai planejar essa organização para a gente receber o que a gente vem imaginando. Então vamos partir diretamente para o capítulo já, capítulo 7, então. Imaginação, pode dar uma conferida aqui. Imaginação, pode ver que já está grifado. Então a gente já deu uma lida, vamos reler ele de novo. Esse capítulo é um capítulo um pouquinho mais extenso, mas não tem problemas. Mas não é, ele é como é um livro, ele é um livro resumido para nós conseguir ter noção do que ele é. Ele não é tão extenso, não. Vamos lá então. A capacidade imaginativa funciona de duas maneiras. Uma, ela é conhecida como imaginação sintética, e a outra como uma imaginação criativa. Você consegue distinguir uma da outra? E tomando mate. Vamos lá então. No uso moderno, sintético sugere algo artificial. Hoje, sintetizado, algo sintético, sintetizado ou menos natural, uma coisa muito parecida com isso. No sentido de algo feito de partes ou componentes. Descreve melhor então o que Hill tinha em mente ao escrever o livro principal. Não esse aqui, o principal. Então vamos lá, imaginação sintetizada. Ela não cria nada, ela funciona como um material proveniente da experiência, educação e observação com que é alimentada. É a capacidade usada pela maioria dos inventores. E a imaginação criativa, então, é a faculdade da comunicação direta entre a mente humana e a inteligência infinita. A faculdade pela qual são recebidos palpites e inspirações. Aqui eu não grifei, vou grifar agora. É a faculdade da comunicação direta. Vamos grifar aqui em cima aqui. Da comunicação direta entre a mente humana e a inteligência infinita, onde a gente recebe palpites e inspirações. Quem nunca teve um palpite, alguma coisa, depois aplicou e deu certo? E por intermédio dessa faculdade que todas as novas ideias são entregues à humanidade. A imaginação criativa funciona de forma automática, mas só quando a mente consciente está motivada e energizada. A imaginação criativa só funciona de forma automática, mas só quando a mente consciente está motivada e energizada. Se a tua energia estiver baixa, se não estiver numa energia bacana, dificilmente a gente vai ter ideias interessantes. Os grandes líderes do comércio, da indústria, das finanças e os grandes artistas, músicos, poetas, escritores se tornaram grandes porque desenvolveram a imaginação criativa. Comentário. Os dois tipos de imaginação são valiosos, operam juntos de modo tão sincronizado que pode ser difícil dizer aonde acaba um e começa o outro. Quando Jeff Bezos criou a Amazon, foi imaginação sintetizada ou imaginação criativa? Na época, muita gente começava a pegar a ideia da internet como um meio de vendas, então seria possível concluir que ele recorreu à experiência, educação e observação, que significa que está usando a imaginação sintetizada. Então foi uma jogada muito inteligente dele, baseada na experiência de vendas que ele já tinha. Mas por que decidiu vender livros? Isso foi imaginação sintetizada ou criativa? E o nome? Chamar uma livraria de Amazon não fazia sentido para ninguém, além de Bezos, mas com certeza chamou a atenção do público. Essa escolha foi imaginação sintetizada ou criativa? Bom, também não importa.
Quer você reúna conscientemente as partes de um plano, quer as partes se encaixam de forma subconsciente e você tem um flash de inspiração. O que importa é que você está colocando a sua imaginação para trabalhar. E quanto mais usar, melhor as imaginações sintetizadas e criativas vão trabalhar para você. Então, quanto mais você usar essa forma de inteligência, mais a tua criatividade vai melhorar. A imaginação sintetizada e criativa se tornam mais alertas e receptivas com o uso. Tudo que a gente faz, a gente vai praticando, tudo vai melhorando, né? Embora a sua imaginação possa ter enfraquecido pela falta de uso, você pode reativá-la. Assim como qualquer músculo ou órgão do corpo. Por isso que a gente treina o músculo para poder melhorar a nossa capacidade de imaginação. A gente faz atividade física, faz um monte de atividades para poder melhorar essa nossa capacidade de raciocínio e equilíbrio. Então, assim como qualquer músculo ou órgão do nosso corpo, a imaginação se torna mais ativa em resposta direta à quantidade de uso. Então, quanto mais usar meu corpo, mais saudável ele vai ficar. A transformação do impulso intangível de desejo do dinheiro, da realidade tangível do dinheiro, pede o uso de um plano ou planos, ou vários planos, não é? Para fazer planos, você deve usar a sua imaginação. De maneira geral, isso vai requerer o uso da imaginação sintetizada, na medida em que você recorre à sua experiência, educação e observações. Leia todo o livro, depois volte a esse capítulo e põe a imaginação a trabalhar na elaboração de um plano para transformar seu desejo em dinheiro. Então, o que você vai fazer? Você vai acompanhar todos esses capítulos que a gente está lendo aqui. Então, nós vamos voltar nesse capítulo 7 e vamos reler ele e vamos trabalhar em cima dele. Siga as instruções mais adequadas às suas necessidades e escreva seu plano. No momento em que completar essa etapa, você terá dado forma concreta ao seu desejo intangível e terá realmente dado o primeiro de uma série de passos que permitirão converter o pensamento em uma contraparte física. Comentários dos autores. Algumas empresas de sucesso começam com a imaginação sintetizada. Quando o empreendedor pega uma ideia existente e dá a ela uma nova aplicação, vendo a filha pequena brincar com bonequinhas de papel e recortar e vestir, Ruth Handler teve a ideia de fazer uma boneca com o corpo de mulher e roupas para trocar. Em homenagem à fonte de inspiração, deu o nome à boneca da filha de Barbie. Alguém conhece a Barbie? Até a Ruth Handler, ninguém tivera a ideia de fazer e vender uma boneca como a Barbie. E ninguém jamais havia feito intermináveis coleções de roupas femininas para uma boneca vestir. Bezos criou a Amazon, combinando a ideia de livraria com a internet. Pierre fez o mesmo com leilões, quando criou a eBay. Alguém conhece esse site aí? Anita Rodkin juntou a tendência dos ingredientes naturais com cosméticos e criou o império da The Body Shop. Uma vez feitas as conexões, podem parecer óbvias, são essas supostas obviedades que trazem enorme sucesso para muita gente. Palavra difícil de falar, obviedades. O planeta onde vivemos, você e todas as outras coisas materiais são resultados da mudança evolutiva. Até onde a ciência foi capaz de determinar o universo consiste em apenas 4 coisas: tempo, espaço, matéria e energia. Todas as partículas da matéria surgiram como uma forma intangível de energia. Desejo é pensamento. Pensamento é energia. Quando você dá início ao processo de adquirir dinheiro a partir do desejo, está recrutando para seu serviço a mesma coisa que a natureza usou para criar toda a matéria do universo, incluindo seu corpo, seu cérebro pensante. Então, tudo gira em torno do tempo, do espaço, da matéria e energia. Isso aqui foi através do tempo e espaço, se transformou em matéria e energia
para conseguir juntar. Então é aquela velha questão lá dos átomos, né? Nem vamos entrar nesse assunto, porque senão fica muito extenso o nosso vídeo. Mais um comentário. Embora recentes avanços da física, teorias de calibre, teoria das cordas, teoria das membranas e outras, tenham aplicado nossa compreensão sobre a matéria e energia, a descrição de Hill permanece de acordo com a ciência moderna e com a teoria de Einstein de que energia e matéria são formas diferentes da mesma coisa. Você, matéria, seus pensamentos, energia, todas as outras coisas, matéria e seus pensamentos. Não, eu pulei aqui. Você é matéria, seus pensamentos são energia, todas as outras coisas são matérias, e seus pensamentos são energia, e todas as outras coisas são matéria. Não só estando interconectados, como em essência, são a mesma coisa. Hill chama essa inter-relação de inteligência infinita. No capítulo sobre fé, ele fez a primeira menção à inteligência infinita como a origem de palpites, intuição e flashes de inspiração. No capítulo da autossugestão, que a gente leu ali atrás agora há pouquinho, indicou a mente subconsciente para a conexão com a inteligência infinita. Nesse capítulo, Hill indica a imaginação criativa como receptora de flashes e insights que chegam a nós através da inteligência infinita. Em algumas circunstâncias, quando a gente opera em ritmo acelerado, a inteligência criativa recebe não só uma ideia, mas também um flash de intuição. Você tem um palpite ou uma premonição sobre alguma coisa ou alguém. Já aconteceu isso com você? Esse flash não pode brotar da sua mente consciente ou mente subconsciente, porque nenhuma das duas jamais teve a informação. Como tudo é parte de alguma outra coisa, sua imaginação criativa, a tua energia, extraiu o pensamento, energia, diretamente do lago comum da inteligência infinita, que contém o seu subconsciente e o subconsciente de todo mundo, energia. Você viu que eu só falando em energia aqui, ó? Vamos repetir. Como tudo é parte de alguma coisa da sua imaginação criativa, imaginação, então o que é? Energia. Extraiu o pensamento, o que é? Energia. Diretamente do lago comum da inteligência infinita, lá onde tudo se acumula. Inteligência, ou que tudo surge, se acumula e surge de lá. Energia. Que contém o subconsciente. Subconsciente, o que é? Energia. E o subconsciente de todo mundo. Energia. Ideias podem ser transmutadas em dinheiro por meio de um objetivo definido e planos definidos. Objetivo definido e plano definido. Se você acredita que trabalho duro e honestidade por si só trazem riqueza, olha essa frase. Se você acredita que trabalho duro e honestidade por si só trarão riquezas, pode esquecer. Eu vou grifar de uma forma diferente aqui. Não é verdade. A riqueza vem se vier em resposta a demandas definidas baseadas na aplicação de princípios definidos. Demanda definida baseada em aplicação de princípios definidos. Não por acaso, o sorte. Então não existe sorte, nem azar, e nem aconteceu por acaso. De modo geral, uma ideia é um pensamento que leva à ação porque atrai a imaginação. Pensamento leva à ação porque atrai a imaginação. Todos os grandes vendedores sabem que ideias podem ser vendidas onde a mercadoria não pode. Os vendedores comuns não sabem disso, por isso são comuns. Ontem eu estava assistindo um filme, né, para relaxar um pouco, e eu escutei uma frase muito interessante nesse filme. É um filme sobre guerra, então sobre a defesa dos Estados Unidos contra o país islâmico. Então um cara falou lá dos terroristas, como dizia o filme, que os caras foram detonar uma bomba. Então eles queriam detonar uma bomba, e o exército dos Estados Unidos queria impedir essa detonação dessa bomba. Então o que aconteceu? Deu um conflito lá, um combate entre os dois principais, e o cara disse assim: você pode impedir que
que eu explodo essa bomba. Só que você não vai impedir que a ideia se continue. Você vai terminar com a bomba, mas a ideia vai continuar. É o que está dizendo aqui, ó. Todos os grandes vendedores sabem que ideias podem ser vendidas onde a mercadoria não pode. Então a bomba era um mínimo para que a ideia continuasse a ser reforçada. O editor de livros descobriu que muita gente compra os títulos, não o conteúdo dos livros. Ao simplesmente mudar o nome de um livro que não estava saindo, as vendas deram um salto de mais de 1 milhão de cópias. O interior do livro não teve nenhuma alteração, ele simplesmente trocou a capa por outra com o título que tinha apelo de público. Por mais simples que possa parecer, foi uma ideia, uma imaginação. Interessante, né? Mais um comentário. Aos leitores que pensam que substituir a capa de um livro é muito simples ou que não poderiam fazê-lo por não ser do ramo, garantimos que, se você tivesse tido essa ideia antes, o editor citado por Hill provavelmente teria ficado satisfeito em vender o encalhe a você por centavos de dólares. Você não poderia trocar a capa e se tornar editor de um best-seller. No entanto, a ideia de substituir as capas não significaria nada se você também não tivesse ideias sobre como comercializar. Substituir as capas não significa nada se você também não tiver ideias para comercializar e promover a nova capa atraente. É isso que Hill argumenta. Certa vez a Sony Corporation tentou fabricar um gravador muito pequeno que funcionasse com fitas cassetes de tamanho padrão, mas não conseguiu. O aparelho podia reproduzir as fitas, mas não gravar. O projeto foi considerado um fracasso. Tempo depois, o presidente honorário da Sony, Masaruki Buka, acho que é assim que lê, porque eu sou péssimo em inglês, tá, galera? Masaru entrou no laboratório e viu alguns dos engenheiros usando os protótipos de gravador fracassado para ouvir música. E eles não pareciam se importar com o fato de o aparelho não gravar, gostavam de poder andar por aí ouvindo as músicas favoritas. Aí surgiu a ideia imaginativa de fazer toda a diferença. Ibuka lembrou que outra divisão da Sony estava trabalhando em fones de ouvidos leves e teve um flash. A imaginação de Ibuka fez a conexão que os outros engenheiros não tinham feito. Na opinião de Ibuka, eles não haviam projetado um gravador que deu errado, mas criado um reprodutor estéreo particular bem sucedido. Adicionaram os fones de ouvidos, chamaram Walkman. Agora me atrapalhei de novo. Adicionaram os fones de ouvido e chamaram de quê? De Walkman. Quem já não ouviu essa palavra aí? Walkman. Quem já teve um Walkman? Quem teve na nossa idade já deve ter visto ou tido algum, mas nem existe mais, né? E revolucionaram o negócio da música e da indústria eletrônica. Não há preço padrão para ideias. O criador da ideia define o seu preço. E se for esperto, o alcança. As ideias são assim: primeiro você dá vida, ação e orientação a elas. Depois, ideias adquirem força própria e superam toda oposição. Ideias são forças intangíveis com mais poder que os cérebros de onde nascem. As ideias são forças intangíveis com mais poder do que os cérebros de onde nascem. Ideias têm o poder de continuar viva depois de o cérebro que as criou já ter voltado ao pó. As ideias têm o poder de continuar vivas depois de o cérebro que as criou ter voltado ao pó. Muito bom. Então, gente, foi um livro, capítulo difícil de ler, bastante palavras difíceis. Eu ainda estou com a minha língua enrolada por causa do aparelho, então às vezes é difícil falar e eu costumo ler muito rápido. Estou trabalhando para ler mais devagar.
e ser mais preciso nessa leitura. Então espero que vocês estejam gostando e logo logo vem o próximo capítulo ali. Um grande abraço.